Tá, como é que ficou no fim o estojo? Eu remontei ele aqui, não, eu tava usando assim aqui, ó, eu tirei foto, né, de como eu queria, só que eu refiz algumas coisas. Então, deixa eu ver, vou explicar qual que é a minha lógica desse estojo. Ah, e também para dizer que sobraram essas tintas aqui, que elas nenhuma dessas aqui tá no estojo. Então aqui são outras pastilhas que eu tenho, que eu excluí. Essa daqui também. E essa aqui são bisnagas que eu não coloquei nesse estojo. Mas elas estão em outro estojo, então tudo bem. E essas duas estavam aqui, mas não couberam. Então tive que excluir. Por enquanto, até acabar alguma tinta. Então, aqui eu fiquei com as cores quentes, aqui do outro lado as cores frias, e aqui no meio eu coloquei neutras e os rosas e roxos, que são cores que eu uso pouco, os rosas e roxos, então por isso que eu coloquei no meio, porque eu poderia ter distribuído entre frio e quente. Tem os rosas que são mais quentes. Aqui de rosa quente eu só tenho um, que é esse aqui, o resto é frio, então teria que ficar tudo do lado do frio. Só que não ia caber, né? Então, essa parte aqui vai encaixar aqui, essa aqui no meio. Aí eu preferi dividir assim, com as cores que eu mais uso. Eu resolvi deixar as que eu mais uso na ponta, porque é mais fácil de pegar. Então, isso é uma dica. Pensa nas que você mais usa e coloca na ponta. Então, tô eu aqui editando o vídeo e eu percebi que eu comecei a pintar e mudei tudo de novo. Então, eu sei que o áudio vai ficar esquisito e tudo mais, mas eu quis fazer essa alteração e mostrar qual foi a minha lógica final. Porque eu pintei um pouco com esse estojo e vi que várias coisas tinham que mudar. Então, como é que ficou agora? Pode ser que eu mude de novo, mas como é que ficou agora? Então, esse lado aqui... Tá. O que eu percebi? Eu acho que eu quis dividir as cores que eu gosto de usar puras e aquelas que eu só gosto de usar misturadas. Então, eu fui mais por essa lógica. Então, aqui começa, como estava antes, né, os amarelos. Então, amarelo mais claro, amarelo frio, amarelo quente. Aí, eu pulei para tons de amarelo que eu gosto de usar puros, que é o ocre e esse pastelzinho aqui, que ele é bem amarelado. Às vezes eu penso que ele é tipo um bege, um neutro, mas na real, ele é mais, tipo, pra mim, um amarelo meio neutro do que, tipo, um neutro. Então, eu deixei nos amarelos. E aí vem o laranja. Então, assim, essas duas cores aqui, elas não são fortes, não são saturadas, porém, elas têm essa tonalidade amarela, que às vezes eu tô pintando e eu quero uma cor amarela. Então, tem essas opções, hein? Tem até aqui, daqui até aqui, tem amarelos que eu posso usar. E aí eu escolho, são amarelos puros que eu gosto. Aí depois vem os laranjas, que eu só tenho dois. Então esse laranja mais amarelado e esse laranja avermelhado. E aí depois vem o vermelho neutro. Aqui continua igual. Aí eu resgatei uma das aquarelas que tinha ficado pra fora, que é um rosa, é um carmim. Porque eu percebi que eu gosto de usar, às vezes, esses rosas mais quentes. Eu tava só com um, que é esse aqui, que é o Permanent Rose. E eu tava achando muito pouco. Eu gosto de rosas quentes, então eu deixei dois. E aí, sei lá, esse aqui sobrou um espaço e eu acabei trazendo também uma cor que não tava no estojo, que é um roxo médio. Porque eu percebi que eu acho bom ele para algumas misturas. Ele ficou aqui porque ele não tinha outro lugar mesmo. E aí, perto do rosa faz sentido. Aí, nessa ponta aqui, aí tá. Aí aqui no meio, esse aqui ficou um magenta roxo, que eu tô achando ele bem bonito. E eu costumo usar ou ele puro ou ele misturado com ultramar. Aí eu deixei o ultramar aqui. E do lado do ultramar eu acabei colocando o índigo. Porque antes ele tava em algum lugar aleatório lá e tava dando uma confusão. E eu pensei, eu costumo usar o índigo puro? Quase nunca. E eu gosto de misturar ele com o quê? Aí eu percebi que eu gosto bastante de escurecer azuis com ele. Porque ele já é um azul escuro. Então eu deixei ele do lado do ultramar para escurecer o ultramar. Aí do outro lado eu deixei o outro azul que eu tenho, que é o frio, que é o Phthalo Blue. Então, no final ficou os dois azuis, o quente e o frio, e no meio um escuro, para daí eu usar para escurecer um deles. Aí depois, do lado do Phthalo Blue, eu coloquei o Cerulean, porque o Cerulean e o Phthalo Blue, eles são dois azuis frios. Eles são, tipo, se eu misturar um laranja
Acho que é esse laranja aqui. Com esse e com esse, eles dão o mesmo cinza quase. Então quer dizer que eles têm a temperatura muito, muito, muito parecida. Então eu deixei eles perto. Porque eu posso usar eles juntos às vezes, não sei. Achei que fez sentido. Aí do lado do Cerulean eu mantive essa lógica aqui de cores pastéis, que nem tava antes. Que eu gosto de deixar, tipo, cores que eu gosto de misturar, fazer, sei lá, um céu com várias tonalidades diferentes. Então tem o Cerulean, aí depois tem essa cor que é mais esverdeadinha, essa aqui mais esverdeadinha, aí tem uma que é um lilás, sei lá, um lavanda, tipo. Aí, como aqui começou as cores pastéis, então assim, essas duas são cores claras, mas elas são puras. Já essa aqui, ela tem mistura, então provavelmente ela tem branco na composição, essa aqui também, então aproveitei e joguei as que tem branco tudo no mesmo lugar, pra saber que eu tomar cuidado que quando eu tô pintando, que essas cores são misturadas, elas têm branco, então elas vão ser mais opacas do que as que estão lá. Então eu deixei elas juntas, é tipo o clubinho das opacas, o clubinho das pastéis. Então esverdeado, aqui roxinho, aqui rosinha, aqui coral, e aqui eu deixei o Titanium Buff, que ele é tipo um off-white. Aí pra esse lado daqui, eu acabei deixando aqui o preto, meu preto, que na verdade é o Payne's Grey, que é um cinza escuro. E eu deixei ele aqui no canto porque eu gosto muito de misturar ele com esses rosas, azuis e tal, ele é bom pra mistura, e eu deixei ele bem no canto. E aí logo depois dele, aí eu fui colocando super neutros, então depois dele é o marrom neutro que eu tenho escuro, aí depois um outro marrom que ele é meio esverdeado, sei lá. Aí depois um outro marrom mais claro, aí já fui pra cores que eu não costumo usar elas puras. Então esse aqui é o Burnt Sienna. Então assim, esse aqui é um marrom avermelhado, e aí esse aqui seria tipo um marrom alaranjado, apesar de que, bom. E aí depois do lado eu coloquei esse vermelho escuro, porque eu não gosto de usar ele puro, eu gosto de usar ele mistura. Então aqui são cores que eu costumo misturar com outras. E aí logo no lado dele, ficou meio esquisito, mas faz sentido, eu coloquei um verde. Porque assim, eu não gosto tanto de usar esse verde puro, mas se eu misturo ele com um vermelho, ele fica um verde muito interessante. Então eu deixei eles um do lado do outro. Até porque eu não tinha mais espaço para os verdes, aí os verdes ficaram aqui. Então ficou esse verde, que é um que eu também resgatei, assim, tava em outro estojo, que ele é um verde mais vivo, assim. Ele parece um Viridian, mas na real, qual que é? Ele é outro verde, mas com uma cara meio diferente. Aí, ele é um verde forte, bem saturado, eu coloquei outro verde saturado do lado. E aí depois eu coloquei o Sap Green e o verde permanente green, que são dois verdes que eu gosto de usar puros, e esses são os que eu não gosto de usar puros, gosto de usar com mistura, então por isso que eles estão mais do lado das cores de mistura. E aí ficou o mistura final. Ai, tá. E aí, assim, com o tempo, provavelmente eu vou mudar de novo, pintando eu vou vendo, mas é isso, é tentar colocar as cores onde faça mais sentido pra você na sua regra de pintura, como é que o teu cérebro funciona, quais são as suas cores favoritas. Mas acho que essa lógica de cores pra mistura e cores puras, eu gostei muito dessa lógica. E é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. E desculpa aí pelas mil alterações. E até a próxima.